Iniciando aqui, bom dia pessoal, tudo bom? Iniciando aqui o projeto para engajamento na busca de soluções para problemas ligados a meio ambiente, a crises climáticas. Temos aqui o trabalho do nosso amigo Igor, que já tem um canal voltado a isso, né? Ele expede alertas periódicos sobre o clima e avisou sobre essa massa de ar polar antártico, né, que está vindo aqui para essa semana, e a preocupação com o pessoal do Rio Grande do Sul, que está se recuperando ainda das enchentes, né, está numa situação muito precária, e vai enfrentar uma onda de frio que vai castigar bastante. E aí a gente sempre fica pensando, né, o que pode ser feito para solucionar. E o interessante na conversa com o pessoal que está mais ligado a essa área é que o principal problema para uma abordagem séria na busca de soluções são os mitos que orbitam o cenário político do Brasil na atualidade. E esses mitos, a respeito de uma série de coisas, dentre as quais o clima e essas catástrofes naturais que acontecem, existem dois tipos de mitos específicos para duas correntes políticas de pensamento, e o efeito é o mesmo, cria dificuldade de achar a solução. Então, nós temos aí da direita uma série de mitos sobre teoria de conspiração, com antenas que criam problemas da atmosfera, poluição de aeronaves aí, soltando fumaça e tal, e mito da esquerda, que já é conhecido, que é o aquecimento global causado pela intervenção humana, né? E sempre que você coloca isso como uma espécie de mito, já vem uma reação contrária, ninguém quer ouvir nem tanto um lado quanto o outro. Cada um mantém essa bandeira, nessa crença, e toda vez que você cutuca aí, o pessoal se abala muito. E a gente pensou numa forma de abordar isso de um jeito suave, técnico, didático, e para ver se desconstrói esse obstáculo, que é um obstáculo que impede, inviabiliza a política de prosseguir na direção que daria o resultado efetivo para o problema. Enquanto a gente fica lidando com mitos, com crenças, com fé, né, com torcida, se afasta a possibilidade de alcançar o resultado efetivo. Então, o trabalho aí do Igor, ele fez um trabalhinho simples aí de slides. A gente começa explicando a atual situação do Rio Grande do Sul, como é que ela começou, porque tem essa configuração atual aí, o pessoal entendeu o contexto histórico, e a gente vai desenvolvendo o assunto conforme for apresentando os tópicos. Igor, é contigo aí. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Rubens. Belíssimas palavras, muito sábio. E parte daí mesmo, né? E já começando essa discussão com os tópicos, né? Discussão, quando eu coloco aqui, não é discussão de pancadas nem nada disso, mas é justamente e perfeitamente a respeito do que você falou. Hoje se fala muito mais nessa pauta de aquecimento global, que mudou para mudanças climáticas, crise climática, agora emergência climática, sabe Deus o que eles vão colocar mais, e que é um termo perigoso, porque quando você coloca emergência, é uma coisa que poucos pensam nisso, ou pensaram nisso, mas é uma coisa agressiva, né? Quando você pensa em emergência, você pensa logo, olha, eu estou numa emergência, eu preciso ligar para alguém, chamar um socorro, né? Por isso que até às vezes eu brinco com a parte de ambulâncias climáticas. Mas não é só a esquerda que embarcou nisso. Lamentavelmente, hoje, os grupos de direita também embarcaram nisso daí, e é fato incontestável. Realmente, quem ainda não embarca muito nisso é a ultradireita, entrando nessa geopolítica, essa hipótese, não é teoria, que no método científico, hipótese é diferente de teoria. Hoje, lamentavelmente, eles colocam como teoria, mas não passa de uma hipótese essa invalidada pela metodologia científica. Se você for seguir a metodologia científica séria,
né, a hipótese do aquecimento global antropogênico ela é invalidada. Por que ela é invalidada? Ora, porque quando a gente pega a história de CO2 correlacionado com clima, né, isso não bate. Por que não bate? Porque nós já tivemos concentrações muito mais baixas de CO2 na história do planeta Terra, com eventos mais severos do que é apresentado hoje. Então, a hipótese é invalidada. Temperaturas, então, nem se fala, né? Nós temos dados, por exemplo, dos cilindros de gelo de Vostok, que mostram que os últimos 130, 240, 330, 340 mil anos atrás foram de 6 a 10 graus Celsius superiores à de agora, né? As temperaturas. O Ártico aquece até 4 graus entre 1920 e 1940, né? Quanto de CO2 o homem lançava na época? O período quente medieval foi até 2 graus Celsius mais quente do que agora, quanto o homem lançava na época, inclusive período esse colocado no relatório do IPCC, que depois nós tivemos um escândalo a respeito disso. E tudo isso vem, né, que eu chamo até a turminha do mofo, que são cientistas que estão toda hora aparecendo na mídia, e de onde esses cientistas, muitas das vezes, não relacionados à área climatológica, ou não estão engajados nisso, trabalhando apenas com modelagem, né, que eu chamo até às vezes de palpiteiros de plantão, estão toda hora na mídia tradicional, que todo mundo conhece, seja os canais fechados ou abertos. Aí, colocando e avançando bastante para vocês entenderem, a gente chega nisso aqui ao lado, né, o frio polar antártico e o estado do Rio Grande do Sul, porque todos, assim que ocorre qualquer evento de tempo, não é de clima, em qualquer parte do mundo, lembrando, gente, faça um exercício escalar. O planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Né? Quanto de oceano temos? Cerca de 71, 29 continentes. Né? O homem ocupa um grãozinho de areia, para vocês entenderem, questão escalar na face da Terra. Aí chega essa turma e diz, olha, o homem altera o clima do planeta. Né? Aí pega, né? Vamos colocar a dimensão do Brasil, que é enorme. Né? Olha, a mudança climática só ocorreu ali. É isso que as pessoas, às vezes, não fazem exercício mental. Ela só ocorreu no Rio Grande do Sul? Não. Quais foram os fatores? E a gente vai ver aqui, e isso não ocorre só no Rio Grande do Sul, meu amigo Rubens e meus amigos que estão nos assistindo nesse exato momento. A história é um pouco longa, mas na gestão ambiental e no direito também, a gente fala muito do plano diretor. O que é o plano diretor? Ah, professor, não estou entendendo. Muito simples. É um conjunto, né, um arcabouço para desenhar ali uma estrutura melhor para a sociedade, para a cidade, tanto a nível ambiental, a nível socioambiental, né? Tanto no social quanto no ambiental, para uma cidade fluir. Né? E de tempos em tempos, esse plano diretor ele é atualizado, ele é revisado. Por exemplo, eu posso dar até um exemplo muito claro aqui. São Lourenço está tendo um pega para capar no plano diretor aqui em Minas Gerais, sul de Minas. Olha, desde a década de 80 que não tem revisão ali. Mas o que acontece? Aquela área ali, né, que foi atingida no Rio Grande do Sul, após a década de 70, é que se começam a fazer algumas coisinhas para se melhorar. Por quê? Aliás, após a enchente de 41, né, a grande enchente de 41. Vocês podem notar na imagem que está ao lado, né, o plano diretor de GLaDOS. Né? O que acontece aqui? No ano de 1939, nós temos um livro que fala a respeito disso daí. Quase que saiu o termo aqui, com cada baboseira, com cada coisa surreal, que não estavam tratando. Eu falei, tem algum erro nisso aí. Tem algum erro. Não, porque foi a maior dos tempos. O que foi? Realmente foi. Eu vou demonstrar para vocês que foi. Agora, ninguém falou. Né? Aí depois que... e aqui não tem partidarismos.
tá? Não tem partidarismo, perdão. Aqui é a parte científica, mas a gente está adentrando na geopolítica, então tem que comentar. A direita, muito esperta, chegou e começou a apresentar: olha, tivemos falhas nas bombas, tivemos falhas em comportas, tivemos falhas nisso, naquilo, no plano diretor, parará, parará, parará. Ora, todo mundo sabe que as redes sociais hoje é a alma do negócio. Então, a mídia televisão, não conseguia mais esconder isso. E começaram a divulgar tardiamente, e aí é que foi o problema, Rubens. Né? Isso tinha que ter sido divulgado antes, mas antes eles chamaram. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Não cabe a mim isso, eu acho antiético, mas todo mundo conhece quem são as figurinhas, sejam jornalistas, sejam a turma da nobreza, não é? Não contavam com a minha astúcia, o pessoal sabe quem é, né? Está sempre na televisão. Nós temos a bióloga também, metida, ou seja, todo o pessoal que está ao lado do IPCC da ONU, né, assina ali, a mídia chamou para entrevistas e o diabo a quatro. Depois que apareceu a verdade, começam a aparecer os remendos de retalhos. Né? Não, realmente, nós temos a participação do El Ninho, que eu vou explicar aqui. Né? Não, nós tivemos a participação disso, daquilo, mas o aquecimento global intensificou tudo. Não foi isso, meu amigo. Não foi isso. Tá? Então, justamente, era assim, ficou assim. Ora, só eu falar isso, não precisa adentrar em comportas, só eu falar isso, o cara demonstrar isso, ele está demonstrando o quê? Ora, o sistema está falido. De quem é a responsabilidade? Do prefeito? Do governador? Né? Não é possível uma coisa dessa. Dos vereadores que fiscalizam? Não é? Existe uma máxima, né, até na engenharia, que a manutenção ela só se lembra da manutenção quando ela não existiu. E quando ela existe, não dá problema nenhum. Então ninguém lembra que tem alguém fazendo manutenção. E quando não tem alguém fazendo manutenção, aí fatalmente a tragédia acontece. Aí lembram que não houve manutenção. Né? E esse é o X da questão. Que é um ponto que é interessante ser colocado, como você disse, a gente não está buscando culpado aqui, nem viés político, nem nada. Não. Mas se a gente observar por essa ótica que você tinha, que a região era de uma determinada forma, né? Houve uma ocupação humana na região, ordenada, foi um arquiteto que fez isso aí, né? Como mostra o primeiro slide. E qual era o projeto? O projeto tinha que funcionar assim, assado, como você fez uma analogia com a piscina. Está desse jeito aqui, e para isso aqui funcionar, tem que ser dessa forma para melhor. Né? E dentro disso, você tem aqui uma série de bombas, comportas e tal, um sistema. Esse sistema tem que funcionar. Como não houve manutenção, investimento, isso, vamos pontuar aqui, num lapso temporal muito grande. Muito grande. Porque essas máquinas eram de um pifo de uma hora para outra. Esse é resultado de uma falta de manutenção por um período muito longo. Isso mesmo. Então, não foi uma gestão. Né? Isso foi uma sucessão de gestões que foi não privilegiando, não homenageando a necessária atenção com a manutenção em situações cruciais. Justamente pela premissa básica da engenharia, que manutenção é uma coisa que só se lembram que ela existe quando ela não existiu. Quando faltou manutenção, aí o pessoal lembra, tinha que ter tido manutenção. E o que é interessante a abordagem nesse ponto? Porque a gente retira vamos dizer assim, a apropriação da discussão sobre a pauta do aquecimento global antropogênico, né? Como você coloca, ou seja, originado pelo homem, pelo ser humano.
Porque tudo se coloca na culpa disso daí, que é muito cômodo, tem uma série de intenções ocultas por trás disso aí. Não é à toa que se levantou essa questão aí de poluição, de alteração climática por conta de uma industrialização, né, vamos dizer assim, de uma sofisticação de um determinado país, né? Porque, basicamente, essa história do aquecimento global, e perceba, né, você é biólogo, né? Para mim pode ser até suspeito, como você falou, isso tem muito a ver com uma série de situações, inclusive leis. Então, às vezes você pensa, o cara está falando isso porque é advogado, então está defendendo um A ou B, e não é esse o ponto, né? Você, como biólogo, está colocando bem, e o que se deseja chegar é tentar aclarar ou jogar luz sobre um ponto obscuro, que muita gente não presta atenção, é um detalhe muito relevante, que essa pauta do aquecimento global, ela tem um propósito. É como a gente tinha brincadeiras infantis, né? Acabou a brincadeira, olê, olê, olá. É mais ou menos isso. Essa questão da pauta da poluição é o seguinte, ó, os países que poluíram até aqui, poluiu legal. Agora, quem não poluiu, não polui mais. Não pode poluir. Mas por quê? Porque a industrialização, né, a civilização, tal qual a gente conhece, ela está diretamente ligada à produção de resíduos, sólido, líquido e gasoso, né? Você fala do CO, é um gás e tal, mas você tem poluição, sujeira, plástico nas praias e tal, você tem resíduo sólido. Então, o desenvolvimento industrial, ele tem um efeito colateral que é a produção de resíduo, a escória. Não tem jeito. É uma coisa que é um problema que tem que ser sério, que tem que se lidar com isso aí, com inteligência. Mas o que acontece? Quem já atingiu um nível industrial, né, que já está lançando sondas para Marte, para a Lua e tal, percebeu que esse problema da produção do resíduo sólido ele pode ser romantizado. Então, ele explora muito o lado emocional, principalmente da juventude, que na juventude você é mais vulnerável, você é mais influenciável. E essa juventude, em específico, essa nova geração, né, essa geração mais nova, ela tem a mente muito enfraquecida porque passou por menos dificuldade que as gerações anteriores. Quanto menos você é exposto a dificuldades, menos força, menos tenacidade o indivíduo desenvolve, porque ele foi exposto a menos adversidade. Então é uma coisa que ele fica se criticando, não, essa geração é isso, aquilo. Eu também escutava isso em relação à geração anterior à minha. Os nossos pais, eles viviam num mundo mais hostil e com mais dificuldades do que quando a gente surgiu. Então é natural. Conforme vai havendo uma sofisticação, uma industrialização, uma civilização, vai se diminuindo a exposição a hostilidades, né? Então a tenacidade é comprometida, porque o indivíduo está mais acostumado com situações mais fáceis, mais tranquilas. Então, dentro desse contexto, essa romantização da poluição, para inibir os países em desenvolvimento para se desenvolver, que é o foco que está por trás dessa pauta. Aliás, não precisa. Tem um canal de televisão estrangeiro que tem aqui no Brasil, estrangeiro, TV fechada, que lá fora o Mark Morano debate direto, né? O professor meteorologista Anthony Watts debate direto, tá? O grande ilustríssimo Dr. Roy Spencer debate direto, John Christie debate direto, tá? Lá fora a coisa anda, tá? E tá feio mesmo. Aqui não. Aqui você não abre espaço para ninguém e começa a colocar termos pejorativos, termos anticientíficos, tá? Porque é mais fácil colocar isso do que partir para o debate e talvez levar uma sulapada e desconstruir toda essa versão.
né? Então, é muito perigoso. Né? Quando a gente pega aqui que isso já ocorreu no sul do país, em 1941, opa, aqui só voltando, tá? Eu esqueci de colocar o jornal. Mas em 41, mas eu tenho o dado aqui mais à frente, depois eu posso voltar. Deixa eu ir para uma tabela aqui. Essa tabela aqui, ó, ela não abre muito grandona, mas em 41, olha aqui, né? 4,75 metros o nível. Aí agora, no dia 5 de maio, né, o dia que o nível do Guaíba atinge 5,33 metros. Aí eu vou falar, professor, está vendo? O nível foi maior. É fato incomensurável. Foi a gente que causou isso. Parabéns. Foi mesmo, por omissão e inoperância. Tá? Qual é a omissão? E quando eu digo a gente, não estou falando da população. Estou falando da parte governamental, principalmente. Ocupações irregulares, o mais básico, não cumprimento de leis. O cara chega, começa a assinar para passar por cima de tudo e de todos, né? Para construção e expansão imobiliária, ocupando áreas que você sabe que pode ser devidamente tudo inundado, tudo alagado. Falta de manutenção, como o Rubens falou e adentrou aqui. E também um descaso tão grande, que o ex-diretor do antigo Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, criticaram o descaso da prefeitura, em especial da atual gestão, né? Colocando que, se o sistema tivesse funcionado, né, e não é só o muro da Mauá, tá? Diques, bombas, comportas de superfície, comportas submersas, condutos, partes essenciais para o funcionamento, isso não teria. Né? E em 2023 foi alertado. Pior de tudo, acabei de me lembrar aqui um fato importantíssimo. Em 2015 tem um relatório de saneamento demonstrando esse caos no sul do país, que isso ia vir. Mas por causa das mudanças, não. Ia vir porque o Estado, de maneira geral, não estava colocando a devida responsabilidade. Eu lembrei de uma frase aqui na audiência pública, Rubens, em São Lourenço, Minas Gerais. Esqueci o nome da moça, deu um branco. Enfim, muito inteligente, né? Ela falou o seguinte: o problema lá do plano diretor, que está envolvendo muito essa parte de inundações também, ela falou, o que está por debaixo a gente esconde, a gente não vê e não preocupa. Aí, justamente, o que ocorre em São Lourenço, que está batendo 50 mil habitantes, ocorre em Porto Alegre, né? Com 15, 16 milhões de habitantes. Né? Não vamos confundir fenômeno com vulnerabilidade. Hoje, as cidades estão muito mais vulneráveis a sistemas e oscilações oceânicas, que são os grandes controladores do clima global, bem conhecidos. Sendo que, quando isso passa por cidades que estão cada vez crescendo mais e de forma desordenada, né, há uma bagunça hoje e não é só no Brasil, não, tá, gente? Também lá fora acontece isso. Né? Estados Unidos tem muito disso também, né? Quando passa os furacões, etc. Por quê? É um alto, para vocês entenderem, uma alta concentração de pessoas, né, vivendo numa localidade. Né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso que está na sua tela. Em 41, ocorre 4,75 metros e agora 5,33. Se você olhar, eu desafio qualquer pessoa a olhar esses dados desse artigo científico, essa tabela, desde 1899 até 2015, eu desafio onde está a crise climática, porque se vocês falam que os eventos estão mais repetitivos, lamento, perdão, né? Mas todos os dados aqui tinham que estar o quê? Com mais de 4 metros, e não é isso. Né? Ocorre um El Niño com uma intensidade muito marcante em 41,
As condições em 41 foram extremamente, basta pesquisar, semelhantes às de agora, né? Os únicos dados que realmente eu não tenho são da oscilação do dipolo do Índico. Ah, professor, o senhor está querendo dizer que o Índico influencia aqui? Sim, né? Através da interação oceano-atmosfera, tá? Esse acoplamento, vamos dizer assim para vocês entenderem, tá? Afetando e ocasionando, quando ele está na fase positiva, o Índico, ele causa o quê? O anticiclone. Ah, professor, não estou entendendo. Simples. Um sistema de alta pressão que bloqueia, né? Ele gira no anti-horário, ele bloqueia, ele não permite a passagem, o adentramento dessas frentes frias. E foi isso que ocorreu. Ah, mas isso tudo é por causa das mudanças climáticas. Tá. Guarde isso, né? Vamos voltar aqui, né? Então, as mudanças climáticas, elas afetaram a oscilação antártica, que é o módulo anular sul, que quando ela está na fase negativa, estão vendo essa linha aqui, ó, de zero? Quando ela está nessa fase negativa, são sistemas transientes que podem ser muito agressivos e vão atingir o país. O que são esses sistemas? As frentes frias, as massas de ar polar, né? E tem elas saem da Antártica ali, né? A gente tem a área da península. Se vocês colocarem, ali Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está numa distância ali da península, se eu não me engano, 5.000 quilômetros. Né? Aí essas frentes frias, essas bolhas gigantescas de ar frio que saem da Antártica, né? E atinge a Argentina, Chile, né? Aí pega o sul do país e às vezes chega até o norte e depois pega um desvio e afeta até a África. Né? A Antártica não afeta só aqui, ela afeta o hemisfério sul todo. Pelo amor de Deus. Né? Então, a mudança climática, ela controla, né? ela consegue controlar a oscilação antártica, que tem uma variabilidade enorme, ela consegue controlar a temperatura da superfície do mar, que realmente está elevada no Atlântico. Não se sabe o porquê, só vi um site de meteorologia falar isso. Ele vai citando aquecimento global o tempo todo. Quando chega no final, a contradição. Não sabemos exatamente se é isso. Caramba, se não sabe, por que cita, então? Né? Mas eu sei. Nós temos uma hipótese que desde a década de 70, nós temos uma redução de nuvens. E com essa redução de nuvens, maior incidência de raios solares. Ah, mas é só isso que causou esse aumento? Não. Ah, quais são os outros fatores? Não se sabe. Então, vamos lá. 1, oscilação antártica. 2, TSM do Atlântico. 3, dipolo do Índico. 4, nós podemos ter a formação de um ciclone extratropical ou de um cavado meteorológico, que pode ser uma área de baixa pressão e que vai intensificar isso. Só para vocês terem a noção, se aquele sistema no sul do país tivesse posicionado mais para o oceano, a tragédia ia ser em cima do oceano. Aí, a galera ia chegar e ia falar o quê? Nada. Não é? Porque é a morte, o medo e o futuro que dá audiência. Onde mais chove no mundo? Em cima dos oceanos. Sabe quantas bolhas de ar frio saem da Antártica, principalmente no inverno? Sabe quantos ciclones se formam ali? Vocês sabem a velocidade do vento? Mais de 100 por hora. São centenas de bolhas de massa de ar frio. Sabe quantas atinge aqui? 6, 7 no inverno. Então, é muito complexo. Não é como essa galerinha chega e diz e não quer explicar. Por que não quer explicar? Porque se explicar, cai por água abaixo. E quando explica, tem que colocar... Às vezes, outro dia eu estava vendo uma explicação maravilhosa de um meteorologista, mas ele parece que é forçado a colocar, não, ó,
mas teve a pitada, né, que aumentou por causa das mudanças climáticas. Não, meu amigo. A gente tem a história disso daí. Né? E qual é a história? Está aqui. Ó, acompanhe comigo. Acompanhe. O El Ninho pode ser um antigo visitante do Rio Grande do Sul. Artigos de meteorologia. Né? Pode ser um antigo visitante. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que antes da gente conhecer o El Ninho, etc., ele está admitindo, e bacana o trabalho, o quê? Que ele já ocorria. E se ele já ocorria, quem garante que isso já não aconteceu antes? Como aconteceu. O registro que tem de 41, né? Sim. Depois de algum tempo que o pessoal está falando na mídia, é que alguém levantou essa questão e falou, não, peraí, já aconteceu coisa muito parecida com isso há muito tempo atrás. E não se falava em aquecimento global. Perfeito. Daí que foram lá na história e, não, teve na década de 40, que foi assim também, tinha registro em jornal e tal. Isso. E como você está dizendo, de 40 para 2024, são 60, 84, 85 anos. Né? Se acontecer alguma coisa 85 anos antes de 1940, a chance de ter algum registro disso aí é quase nula. Porque o projeto que tem de alteração do Rio Grande do Sul, pelo arquiteto, é do início do século. Se for um ciclo de 80 e poucos anos, 90 anos mais ou menos, e se aconteceu em 41, o ciclo anterior foi anterior à ideia de se criar o Rio Grande do Sul como a gente conhece hoje. Isso. Então, realmente, a chance de se ter registro disso é porque nós temos uma vida tão efêmera, tão limitada pelo tempo, por uma série de coisas. As informações que nos chegam naturalmente, como você falou, você tem não sei quantos ciclones se formando a 100 km por hora, sai toda hora dali, e a coisa, o ambiente é extremamente hostil, são extremos, e só chega aqui 2, 3, 4, 5, no máximo 7 aí por ano, e o pessoal fica abismado com isso. E para quem fica sabendo, quem está lá, porque quem não está lá, então não toma nem conhecimento. Não é por ano. Exatamente. E dentro dessa limitação. Não é por ano, ali é justamente às vezes no inverno. Não, sim, mas eu digo, né? Do que se gera na região, da temperatura. E o que chega no continente sul-americano, não chega a 10%, vamos colocar assim. Né? E o que chega é na região sul, né? No extremo sul do continente. Então, quem está, por exemplo, no extremo norte do continente sul-americano nem toma conhecimento disso aí, do que acontece na Antártica e do que chega no sul do continente sul-americano. Você me lembrou de outro dado aqui, ó. É muita coisa. Gostei desse último comentário que você fez, Lucas, que eu acabei de me lembrar aqui. A oscilação do dipolo do Índico, quando ela está na fase positiva, vejam que não é só o El Niño, que está na sua tela aí, né, que ele intensifica essa chuvarada no sul, mas, contudo, porém, entretanto, o índice DOI também intensifica isso. Também intensifica. Para ter parâmetro científico, não crença pura e simples. Eu, obviamente, não tenho conhecimento da área, sou leigo. Sim. Né? Mas, como observador, me causa essa estranheza. Eu fico indagando. Quando você vai, né, em alguns lugares, você conhece os problemas porque de longe tudo é ótimo, né? Você até colocou no slide, está aí. Você tem a situação da Holanda, né, da China e tal, e até New Orleans, né, que também eu não tinha atentado para esse detalhe, mas você mostrou que também até a questão dessa também te comporta lá. Então, todo esse pessoal tem problemas de uma ou outra natureza. Estou colocando Tóquio, que é a situação mais extrema, porque eles têm todas as dificuldades. E eles falaram assim, não, tem ocupação na área de APA, de preservação, não sei o quê. Cara, Tóquio não tem 1 centímetro de preservação de nada. Tudo é ocupado por tudo. Você não tem 1 centímetro na superfície de Tóquio que não esteja construída.
Você não tem 1 metro quadrado por exemplo, preservação ambiental de qualquer natureza. E ali está no Círculo de Fogo do Pacífico, onde tem tudo que você imaginar. Furacão, tsunami, terremoto, e os caras estão lá. Sim, já Então, esse negócio sísmicos, de que... Então, mas tem ocupação, não sei o quê. Cara, porra, mas se você tem Amsterdã, por exemplo, você não tem nada em Amsterdã com área de preservação. Está tudo ocupado ali. E tudo abaixo do nível do mar. E eles estão lá. Então, é um problema essa ocupação, de fato, para você evitar essas catástrofes, algum problema, ou é a desculpa esfarrapada para ficar com a lenga-lenga de administrar prejuízo e vir sempre com a pauta aquecimento global, degradação do meio ambiente. Eu percebi muito isso, porque assim, eu estava fazendo eletrônica, que já é uma área de exatas, é bem diferente da área jurídica ou humanas, que eu também fiz. Você começa a lidar com outro tipo de mentalidade, as pessoas pensam diferente. Como eu gosto muito de papo tipo do seu, muito objetivo. Eu gosto desse tipo de organização mental. Obrigado. O tipo de raciocínio que a gente desenvolve é diferente da área de humanas e da área de jurídica. Então, o que acontece? Apareceu nesse, assim, acho que foi do final da década de 90 até o começo dos anos 2000, e depois você virou uma coqueluche, os tais tecnólogos, que são os cursos superiores intermediários, umas coisas de mais área meio doida. E a figura mais assim, interessante que eu vi foi o ambientalista. Isso é um negócio que apareceu. Eu sou ambientalista. Eu falei, bom, tá, você é engenheiro ambiental? Não, ambientalista. Tá, o que é um ambientalista? O que é? E aí eu fiquei O que é um observando. ambientalista? Você quer que eu explique isso? Não, tudo bem. Hoje em dia tem explicação e tal. Mas estou falando de uma zona cinzenta de uns anos atrás aí, que é mais ou menos o pessoal que fica, né, não é engenheiro ambiental, é o sujeito que ele vai se enganjando aí dentro de um ponto de vista, e geralmente o sujeito está ligado a essa pauta do aquecimento global, dessas coisas assim e tal. Não são Então, todos, mas eu resumo. Não são todos, não. Tá? infelizmente, eu conheci gente desse tipo. Né? Eu estou entrando com argumentos empíricos. Estou dando um exemplo lá de Tóquio, não é científico. Você podia dizer assim, não, tudo bem, lá tem o Círculo de Fogo, o terremoto e tal, mas a situação geológica ali de Petrópolis é pior ainda, pode não parecer, mas e tal. Aí tudo bem, você teria que aceitar e tal. Mas aí a gente tinha que tinha que se policiar primeiro. Falei, bom, vamos raciocinar. E nem você falou assim, eu usei um argumento. Tá, lá tem ocupação em área de preservação ambiental e isso aí acaba concorrendo com o resultado. Beleza, mas nessas áreas que eu te citei, não tem área de preservação, tudo é ocupado, tudo é asfaltado, é cimentado, é impermeabilizado. E para resolver o problema, o que eles fizeram? Cavaram lá, tipo uma catedral subterrânea e tal, vai para ali, vão bombeando, dá uma aula de engenharia e resolve o problema. Não dá para fazer isso em Petrópolis? Que é o que acontece. Não dá porque a geologia, a ciência não permite, porque tem aquelas características, ou aqueles problemas de que você vai enfrentar o político A, o político B, a corrente A, a corrente B. Porque se o problema não for um problema assim, físico, isso até me lembrou uma coisa eu estava conversando com outro, quando eu falei contigo. Todos esses problemas são mitigáveis, vamos dizer assim. Tudo pode ser mitigado. Né? O que é mitigar? Né? Quando você elimina o impossível, você vai lidar só com o improvável. Então, eu acho que a ideia nossa aqui é o seguinte: vamos eliminar não dá para fazer. Não. Porto Alegre não podia ficar onde está. Aquele aguaceiro todo através de uma microexplosão, lembrei, né? De uma cúmulos nimos, ela fica localizada ali e catapumba, vem tudo abaixo. É como se fosse uma cachoeira, né? de água. Então, essas casas realmente não podem estar ali. Então, eu costumo falar, como eu falei, para finalizar aqui, até por causa do tempo,
que os verdadeiros negacionistas estão do outro lado. Por quê? Tudo que eu acabei de falar é o conhecimento que o ser humano adquiriu durante milhares de anos. Né? Ah, ele sabe tudo? Não. Quanto mais se estuda, repito as frases do grande e ilustríssimo doutor Luiz Carlos de Sermolion, quanto mais, eu não sou meteorologista, tá? Mas sou da área ambiental, debruçado nisso, né? Desde 2011. Então, aliás, até antes do término da pós-graduação, já estava debruçado nisso. E quanto mais a gente estuda clima, mais a gente quer estudar, porque a gente está lidando com um sistema, isso o próprio painel da ONU diz, é um sistema caótico, um sistema não linear, que não segue regras. Então, como que o cara chega e coloca esses absurdos? Né? Aqui, até para finalizar, eu agradeço demais mesmo, são poucos que me abrem o espaço, que depositam a confiança nesse trabalho que eu costumo falar que é um trabalho de formiguinha. Né? É difícil, né? Porque hoje em dia você tem realmente o outro lado, com quase 100% de abertura de espaço e de taxações. Taxações essas, não estou falando de dinheiro, mas taxações horríveis, né? Isso utilizando também do princípio da autoridade, que é uma coisa ridícula. Ah, não, eu sou do IPCC, eu sou da ONU, eu sou o guardião da terra, né? Que agora tem até isso aqui no Brasil, né? E não está aberto ao debate. Não, você está contestando a informação do cara? Estou, e daí? Né? Eu sou graduado igual a ele, né? Ou pós-graduado igual a ele, ou o cara que tem mestrado, doutorado igual a ele, então tem o direito de chegar e contestar essa informação com base científica. Né? Não estou sendo aloprado aqui de seguir, não sigo o pessoal antivacina, não sigo o negócio de terraplanismo, não sigo nada disso. Eu sigo justamente a metodologia científica séria que me foi transpassada, não só na Gama Filho, mas também no ensino médio que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, no Colégio ADM.